Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 11 de agosto de 2022 e o título é Crítica Construtiva. Muito se fala em crítica construtiva. Será que ela realmente existe? Acredito que uma verdadeira crítica construtiva deveria atender a alguns parâmetros para que não seja somente um palpite na vida alheia. E por trás de todo palpiteiro sempre existe um controlador ou até mesmo um manipulador. O liame entre o quanto a crítica pode contribuir ou destruir é muito tênue e depende de alguns critérios. Para que a crítica traga algum tipo de contribuição, há que se ter conhecimento sobre o processo vivido pelo outro. É necessário que haja também algum vínculo, alguma intimidade. Pois, como poderíamos, de forma correta, avaliar algo que desconhecemos ou temos apenas uma visão parcial? Criticar envolve a habilidade de julgar, e há algumas confusões sobre o juízo crítico ou senso crítico, assim como existem com relação ao julgamento. Criticar nem sempre é algo negativo, se houver bom senso e empatia. Quantas vezes ouvimos conselhos de pessoas próximas sobre certas atitudes nossas que nos deixaram desconfortáveis e até mesmo zangados? Num primeiro momento, podemos pensar que aquilo que foi dito em nada corresponde à nossa realidade, mas quantas vezes acabamos por perceber que havia coerência e razão ali? Se algo nos irrita e nos incomoda, é porque, em alguma medida, nosso inconsciente ou subconsciente, não sei exatamente onde se daria o processo, está nos emitindo sinais de que há alguma coisa a ser trabalhada. E por outro lado, ao emitir uma crítica, só devemos fazê-lo se entendermos que poderíamos contribuir com algo e, o mais importante, não criarmos expectativas com relação à aceitação do outro. Ele poderá aceitar ou não, e estará tudo certo. Em hipótese alguma, deve haver qualquer tipo de cobrança, uma vez que, se a intenção de auxiliar foi genuína, o resultado pouco importa, pois caberá ao outro o trabalho interno de processar a mensagem e decidir pela utilidade dela. Caso contrário, seria uma imposição e não uma cooperação. Enfim, quando nos dispusermos a tocar a vida de outro ser humano, há que se fazer alguns questionamentos sobre as consequências de tal ato, tanto positivas quanto negativas. Discernimento, compassividade, empatia e parcimônia são ingredientes fundamentais para que não passemos do limite e nos tornemos invasivos. Não façais aos outros o que não queres que te façam. Continua sendo uma regrinha de ouro, que com certeza evitará muitos desacertos. Então vamos lá. Bom, nem todo mundo gosta de ouvir críticas, né? Aliás, acho que a maioria não gosta de ouvir crítica, né? Mas, às vezes, as pessoas que gostam da gente, essa é a diferença. A crítica construtiva é algo que tem que chegar para te auxiliar, para ajudar, né? Ou para ajudar quem você está ali, né? Tecendo aí algum comentário, né? E as pessoas às vezes confundem, né, a crítica com querer interferir, querer manipular, né? Porque a pessoa que, quando você gosta de alguém, você está vendo alguém ali fazer alguma coisa que pode prejudicá-la, que ela pode vir a se prejudicar, quem é um amigo de verdade, né, vai chegar e vai falar, vai tentar, né, falar, que fazer a pessoa, né, abrir os olhos e perceber, prestar atenção, que ela está às vezes enveredando por um caminho aí que não vai dar um bom resultado, mas só que a gente não pode querer interferir no livre-arbítrio. Você pode, assim, né, vamos dizer assim, dar aquele toque, ó, presta atenção, né? Ou então fazer a crítica construtiva no sentido de, às vezes,
para mostrar para a pessoa, tentar mostrar para ela alguns comportamentos que ela está tendo, algumas condutas que podem não estar sendo positivas para ela, que não pode não estar trazendo bons resultados, né? Então, mas existem formas e formas de se falar, né? Então, se você tece a crítica de uma forma assim amorosa, realmente com boas intenções, querendo contribuir, então é algo que você pode considerar que é algo que é construtivo. Mesmo que num primeiro momento, às vezes a pessoa discorde, fala que não tem nada a ver, que você está errado, né? Porque às vezes a gente não consegue perceber, né, certas coisas que a gente está fazendo, certos equívocos que a gente está cometendo. Mas de repente a gente para pensar e a gente percebe que pode ter aí algum sentido. E normalmente, quando algo incomoda demais, que às vezes a gente fica irritado, né? A pessoa fala alguma coisa, você fica irritado, fala, ai, nossa, que absurdo, não tem nada a ver. Normalmente é porque tocou em algum pontinho ali, tocou em alguma ferida ali que precisa ser tratada, né? Que precisa de uma atenção e às vezes a gente não quer olhar. Tem coisas que a gente não quer olhar, tem coisas que vão exigir, às vezes, movimentos, atitudes, vão exigir que a gente saia da zona de conforto, e nem sempre, né, as pessoas estão dispostas a isso. Então, às vezes, preferem não olhar. E aí, quando vem alguém e te mostra aquilo, e cutuca ali, causa um desconforto, né? Eu lembro que uma época que eu frequentava um templo e tinha um médium lá que de vez em quando, várias vezes, às vezes ele falava umas coisas para mim, eu escutava e na hora eu falava assim, nossa, mas por que ele falou isso? Não, não tem nada a ver, não sei o que. Depois, assim, durante a semana eu ia pensando, relembrando, aí eu começava, não, pensando bem, faz sentido, tem alguma coisa a ver aí. E foi assim, e assim, me ajudou muito, porque sempre lhe dava umas cutucadas assim, e eram coisas que eu realmente precisava trabalhar, e foi o que me ajudou muito, assim, aliás, assim, foi algo que, de uma certa forma, foi, assim, um início do meu processo de despertar, né? Na pandemia foi, assim, o que deu assim, um salto, mas ali foi o comecinho, que eu lembro que eu ia nesse centro, e e essa médium, né? E ela sempre falava para mim de quinta dimensão. E eu nessa época eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso? Eu não entendia nada, não entendia nada. E eu falava, nossa, mas o que é isso? Que é essa quinta dimensão que ela fala? E eu não estava entendendo, né? Depois que eu fui perceber, né? Que quanta coisa ela me falou lá e que depois foi fazer sentido lá na frente também, né? Então, é importante que, assim, tem os dois lados, né? Quando a gente for, né, fazer uma crítica construtiva ou querer dar algum conselho para alguém, que a gente faça isso de uma forma o mais gentil que a gente puder, né? Lógico que sem cair, né, a gente tem que tomar cuidado também, porque tem assim, tem aquela pessoa que é aquele crítico que, quando faz uma crítica, ele acha que a pessoa tem obrigação de aceitar, então aí ele já cai para o lado do manipulador, né? Que ele quer que o outro acredite e aceite a opinião dele. E você pode ali tentar ajudar. Agora, o outro é que tem que fazer os movimentos, né? A gente não pode interferir nas escolhas alheias. E tem aqui o outro lado também, que é o bajulador, né? Aquele que só fala o que ele sabe que a pessoa gosta de ouvir. E normalmente o bajulador, ele está ali por algum tipo de interesse, né? O bajulador sempre ele fica tentando agradar porque ele quer conseguir alguma coisa, alguma vantagem ele está buscando ali. Então, assim, a gente tem que sair, fugir, né? Não ser nenhum desses extremos, né? Sempre o caminho do meio, do equilíbrio. Então, normalmente, quando a gente vai tentar contribuir com alguma pessoa, né, dar algum conselho, fazer alguma crítica, que às vezes aquela pessoa está fazendo uma coisa que ela precisa prestar atenção, né, em atitudes que ela tem tomado que estão causando prejuízos a ela mesma,
fazer isso de uma forma o mais gentil possível, sem ser agressivo, sem ser grosseiro, né? Porque realmente a intenção é poder contribuir, porque quando a gente chega de uma forma até assim meio abrupta, você já quebra ali, você já cria uma barreira, a pessoa já não vai querer ouvir, né? Então a gente tem que ter é, jeito, né? Tem que ter jogo de cintura também para poder lidar com essas situações que são um pouco delicadas. Ninguém, obviamente, gosta de ouvir crítica, né? E quando é a gente que está na posição de estar recebendo, também prestar atenção. Se é alguém que você sabe, que é alguém que quer o seu bem, uma pessoa que gosta de você, que deseja que você seja uma pessoa que consiga progredir, consiga evoluir e que você sabe realmente que ela quer o seu bem, então acolher aquilo uh, com gratidão até, né? Prestar atenção, ouvir e depois, mesmo que na hora você não concorde, né? Parar, pensar, poxa, se aquela pessoa falou isso, ainda mais se é uma pessoa que, quando eu falo no texto que a gente, quando a gente vai fazer alguma crítica, a gente tem, no mínimo, que conhecer a pessoa, né? Porque se você conhece superficialmente, você não tem como saber exatamente, né, o que aquela pessoa, se o que aquela pessoa está fazendo, como ela está conduzindo as coisas, realmente é algo que possa prejudicá-la, se a vida dela sempre foi assim, você não conhece nada da vida dela, então como que você vai poder dar aí você vira um palpiteiro só, né? Você conhece superficialmente, você só está dando um palpite. Agora, quando você realmente tem convívio, tem intimidade, isso te dá uma certa abertura, né? Para conseguir realmente enxergar a situação com mais clareza e aí, de repente, poder contribuir com aquela pessoa. E quando é alguém que a gente sabe que é alguém que realmente nos conhece, então é aquela pessoa que está te observando, que sabe o que está acontecendo, e aí ela pode realmente contribuir. Então a gente, pelo menos, tentar processar aquilo, analisar, não que a gente precise concordar, de repente é algo que realmente não faça sentido, mas pelo menos ter aquele primeiro momento de acolher aquilo, processar e ver se realmente, de repente, é algo que possa fazer sentido na nossa vida, né? Porque vindo de alguém que a gente sabe que gosta da gente, né? A intenção da pessoa, pelo menos, é uma intenção amorosa, uma intenção de querer realmente ajudar. Né? Aí a escolha de aceitar ou não é de cada um. E a gente tem que respeitar, né? O livre-arbítrio das pessoas. Então, mas muita gente acha que não existe, né? Que crítica é crítica e que nunca é construtiva. Mas, dependendo, né, da circunstância, ela pode realmente trazer aí uma evolução, um aprendizado, algumas lições, né? Como eu falei, no caso lá, né, dos mentores lá que me davam até uns puxões de orelha e que na hora realmente tem coisa que você escuta que você fala, ai, nada a ver, né? Você fica meio irritado na hora, ai, por que tá me falando isso? Mas depois realmente me trouxe assim muitas coisas, muitos aprendizados importantes, muita evolução ali no momento realmente que eu estava começando um processo e que me ajudou muito, né? Estava passando por um momento um pouco turbulento e essas reflexões me ajudaram muito, porque quando a gente às vezes está passando por um momento um pouco delicado, às vezes a gente não consegue enxergar as nossas próprias responsabilidades. A gente começa a culpar todo mundo em volta pelas coisas que você está passando ali, né? E aí, quando alguém te puxa a orelha e começa a fazer você olhar para o que você tem de responsabilidade ali para mudar a situação, às vezes a gente resiste um pouco, né? A gente fica um pouco
contrariado ali, né? Que você fala, não, mas porque você acha que a culpa é dos outros, né? E realmente foi o que aconteceu e foi um momento assim importante, né? Que eu tivesse realmente refletido sobre aquelas coisas que eu escutei e assumido a responsabilidade de fazer as mudanças que eu precisava fazer realmente, né? Então, por mais que num primeiro momento, às vezes eu ficasse incomodada, assim, às vezes, aí eu saía de lá, às vezes, aí eu ia para casa, né, ia dirigindo e pensando no caminho, porque eram uns, ficava assim, dava uns 20, 25 minutos até minha casa. Aí nesse meio tempo eu ia lá pensando, eu pensando, nossa, mas por que, né? Às vezes no começo meio invocada, por que que me falou isso? Imagina, e não sei o que. Depois eu começava a pensar e eu falo, é, faz sentido, né? Porque às vezes a gente realmente se coloca, às vezes, no lugar de vítima, quando na verdade a gente tem que assumir a responsabilidade. Ninguém faz com a gente o que a gente não permite. Então, é o papel da gente mudar as circunstâncias. E às vezes, quando você está passando por um momento um pouco difícil e que você está, né, ali chateado ou está triste com alguma situação e alguém te chama atenção para você sair, né, daquele sentimento, e aí às vezes você entra, né, você acha que, assim, que a pessoa não está tendo sensibilidade para entender o que está acontecendo, o que você está passando e não sei o quê. E, na verdade, justamente, aí é uma crítica construtiva, né? A pessoa está te chamando para a realidade. Escuta, ou você se mexe, porque ninguém vai resolver o seu problema, ninguém vai ter peninha, não. Você tem que assumir a responsabilidade e bola para frente, tocar aí, né? Então, algumas coisas são importantes que a gente realmente processe aquilo, né? Mas sempre é óbvio, as pessoas vêm, te dão ali um conselho, tenta te ajudar, mas o caminho é a gente que tem que fazer, né? Então, é, essas críticas construtivas são, assim, alguns auxílios que a gente encontra, né? Às vezes uma luz aí que chega para a gente olhar para algum lugar que a gente não estava enxergando determinadas coisas, né? Então, é uma coisa que é algo para a gente até ser grato, né? A essas pessoas que têm a coragem também, né? Porque às vezes a gente vê algumas situações, às vezes você está percebendo, e aí às vezes a gente nem tem não tem coragem de chegar e falar, porque justamente porque sabe que às vezes a pessoa pode se magoar, às vezes a pessoa pode se ofender, às vezes a pessoa pode se irritar, ser grosseiro, né? Às vezes pode acabar causando um conflito. Então é por isso que a gente, além de ter muito tato, tem que também ter, né, a coragem de chegar e falar, olha, estou vendo algo assim, tô, né, tentar ajudar. E aí é soltar, né? Porque se a gente quiser que a pessoa aceite, aí você já está querendo controlar, o que é diferente. Mas é algo que a gente tem que valorizar, tanto quando a gente está na posição de poder contribuir e quando a gente está recebendo essa contribuição. Então a gente pode, né, aprender com as duas situações e a gente troca muito, né, de posição nas jornadas aqui, nos caminhos da nossa vida, né? Tem momentos que a gente acaba sendo instrumento para auxiliar, para contribuir e para ajudar alguma pessoa que está passando por um momento, às vezes que ali ela está meio perdida, está meio num turbilhão e não está conseguindo sair, enxergar saídas, né, de uma determinada situação, e às vezes uma coisinha que você fala, né, acende ali uma luz e a pessoa consegue perceber que
às vezes uma pequena mudança faz com que as coisas comecem a mudar totalmente, né? E às vezes é alguém que vem como essa ferramenta, que chega como essa ferramenta na nossa vida, fala alguma coisa que às vezes a gente precisava ouvir, né? E nos auxilia a também fazer os movimentos que a gente precisa e às vezes nos ajuda até a achar soluções, né? Os caminhos que a gente estava buscando para solucionar algumas questões ou alguns desafios pelos quais a gente esteja passando, né? Então é algo que a gente não deve olhar sempre como uma coisa negativa, né? Quando alguém chega para nos fazer olhar para as coisas que às vezes a gente não quer olhar, né? Fazer a gente enxergar alguns equívocos que às vezes a gente talvez esteja cometendo ou às vezes a gente estagnado em alguma situação até por nem saber, né? Não saber o que fazer. Então, ver como ferramentas de auxílio, né? Essas pessoas que chegam realmente com a intenção verdadeira de nos ajudar, de contribuir, de trazer, de agregar na nossa vida, né? E por outro lado também prestar atenção e ficar esperto, né? Porque sempre tem aqueles que também só querem criticar mesmo por criticar ou para atormentar ou porque se acha melhor do que todo mundo, porque tem muita gente assim, né? Tem gente que já acorda já pensando quem é que ela vai apoquentar a vida aquele dia, né? Tem gente que acorda já, que passa o dia inteiro para querer ficar se intrometendo e palpitando na vida alheia. E tem os bajuladores também, que também são aqueles dos quais a gente realmente tem que fugir, né? Que bajulador não agrega nada na vida de ninguém, né? Então, esse texto é mais para a gente, né, prestar atenção, saber diferenciar, né, um do outro, mas está aberto aí, né, a receber essas contribuições, né, das pessoas que realmente têm a melhor das intenções, né, e a gente acolher isso sem se ofender, sem achar que é alguém que está querendo se intrometer ou interferir, mas apenas ouvir, né? Porque quando a gente consegue ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer, o que as coisas que prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor, a gente só tem a ganhar, né? Porque tudo é aprendizado, né? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.